Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canal 14 Entrevista. Hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo no Brasil, que muitas vezes está em falta e que é importante a gente tentar inserir no contexto do jovem, saber congregar a realidade deles com a realidade da educação hoje em dia. Fazer esse congregamento é muito importante. E para isso, nossa convidada de hoje, especialista em educação, a irmã Luzia, diretora do Colégio Auxílio. A gente vai historiar primeiro um pouquinho a respeito do Colégio Auxílio, há quanto tempo ele está em Anápolis, como é esse processo de formação. Ou seja, vamos ter aquele bate-papo que a gente sabe que fica interessante, falando de educação. Seja muito bem-vinda, irmã Luzia. Muito obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Tá certo. O que a gente pode falar em termos de história? E a história do Colégio Auxílio, das irmãs aqui na cidade de Anápolis, é longa, é uma história, é um caminho longo na evangelização, e não só a evangelização, também na educação, na formação de várias gerações, né, que estão aí na cidade de Anápolis hoje, né, sejam cidadãos comuns, empresários, polícia. O Auxílio foi fundamental nessa história, que começou quando? Começou em 1938. Puxa quando vida. chegaram as duas primeiras irmãs para assumir a escola normal que havia aqui em Anápolis. Então, estamos à beira de completar 80 anos. Isso. Já, né? 79 esse ano que vem, Isso. Os 80. 80 anos construindo história com a juventude de Anápolis. Certo. E como foi esse primeiro contato? Como elas chegaram aqui? A gente sabe que tem aquela área no centro ali que pega parte da 14 de julho, parte da Quintino Bocaiúva. Houve uma doação. Como que foi o estabelecimento do colégio como área física, propriamente dita? Essas duas primeiras irmãs que chegaram, elas ficaram morando aqui perto da Igreja de Santana e assumiram a escola normal até o final do ano. Certo. A normal é ali na Goiás, o professor Faustino. Eu não sei dizer exatamente se naquele tempo era ali. Porque são 80 anos. Hoje é a Casa Cultural. Ah, tá, exatamente. Isso, que a gente tem essa noção de hoje. Isso. Então assumiram lá para fazer esse trabalho pedagógico. Pedagógico. Uhum. E um fato interessante que nesse tempo era misto, tinha meninos e meninas. Mas depois a gente até fala isso. A história inversa. Uhum. E o sonho dos anapolinos é ter uma escola para as meninas. Porque várias meninas, quem tinha um pouco mais de condições, mandava para o internato em Silvânia. Certo. Não, eu conheci algumas gerações que passaram por lá. Então pediam sempre, por que as irmãs não vêm para Anápolis? Vêm para Anápolis para ter uma escola para as meninas. Uhum. E nisso aí, essas duas irmãs, a irmã Virgínia Viraca e a irmã Lana, fizeram o caminho, foram preparando. Então, e são brasileiros mesmo? Ou não? A Virgínia é missionária italiana. Italiana. Uhum. E a irmã Lana era daqui, mineira, certo. de Ponte Nova. Aí elas puseram mãos à obra, né? Mãos à obra. Assumiram a escola normal e levaram até o final do ano. E em 38, então, compraram uma parte foi doada, ali onde é hoje o Colégio Auxílio. Eram 3 casarões. Certo. E elas, então, reformaram uma parte e já foram para lá e vieram mais outras 2 irmãs. Então, ali já começou com 4 irmãs. Então, mesmo com a construção antiga que tinha lá, já começou em formato de colégio com o que tinha as mãos, né? Sem tempo a perder. Isso, sem tempo a perder, já com o primeiro grupo de internas e começaram a escola. E como foi a receptividade da cidade? Já que havia esse anseio, né, por um colégio exclusivamente feminino, acredito que a adesão deve ter sido boa, grande. Foi muito grande. Inclusive, esse casarão era de uma família que queria muitas meninas aqui. Então, elas cederam, ela foi morar em outro lugar para ceder esse espaço. Tal era o anseio, né? Tal, eu não sei. A neta dela foi a primeira ali, aluna do colégio. Poxa vida, que bacana. E essa questão da formação, é claro, a história é muito antiga, né? Como a senhora falou, vamos chegar a 80 anos, mas que tipo de formação as irmãs puderam ou tentaram trazer para a cidade de Anápolis? Porque, é claro, hoje, o Brasil grande como é, a gente sabe que tem diferentes tipos de educação, por mais que a gente tente padronizar o tipo de educação, e o governo federal está tentando, está uma coisa complicada, a gente sabe que é difícil. Que tipo de orientação, tanto religiosa como de formação pedagógica, elas tentaram introduzir na cidade de Anápolis e que, é claro, com o passar dos anos ela vai se modificando, mas tem aquela ideia básica de educação. Como boas filhas de Dom Bosco, né, o grande sonhador. O grande visionário, né? Isso, que ele começou toda a sua vida, sua história com um sonho, elas trouxeram e foram fiéis a isso. Evangelizar educando e educar evangelizando. Que foi a obra que Dom Bosco começou lá na Itália com os meninos. E isso aí foi se expandindo. Em 1875, aconteceu a primeira expedição missionária que veio para a América. Então, eles vieram para o Uruguai e Argentina. E só em 92 vieram para o Brasil.
Certo. E em 38 chega aqui em Anápolis também, né? E as irmãs, então, fiéis a esse sonho, foram reunindo esses meninos, essas meninas, né? No caso específico aqui, no Colégio Auxílio, as meninas. Aí só as meninas já, né? Isso. E começou já com a escola normal, porque a escola normal, então, foi transferida para lá. E passou a chamar Escola Normal Nossa Senhora Auxiliadora. É o nome oficial do colégio até hoje? Não, ou não. Aí depois passou a Ginásio Auxílio e mais tarde Colégio Auxílio, que é hoje Colégio Auxílio. Porque deve ter começado, e a gente não tem muita noção de como era a divisão, né, em tempos passados. Eu me lembro muito do pessoal do meu pai falar do curso de admissão, que era quando você saía da escola primária e tinha que fazer da quinta à oitava série antiga. Sim. Então tinha esse exame de admissão para depois fazer o clássico, né, o científico, que era o segundo grau. Estou certo? Isso, é por aí? Isso. Que lá no início era a famosa escola normal que formavam as professoras. Já saía formada mesmo sem a faculdade. Só com aquele curso normal, né, que a senhora fala. E que era o que tinha na época. E que a gente vê os educadores de Anápolis, muita gente, uma boa maioria, as educadoras, saíram do Colégio Auxílio, foram formadas no Colégio Auxílio. E eu, inclusive, passei pela mão de diversas delas, e o que a gente questiona, né? Assim, até que ponto a faculdade, é claro, é importante, mas até que ponto a formação também, mesmo num regime limitado, que se não havia extensão, o curso de extensão, a faculdade, aquela coisa toda, mas que formação fantástica essas professoras tiveram, em termos, como a gente fala, religiosos, em termos educacionais. Então tem cenas que eu me lembro, eu já estou chegando, estou na casa dos 50, que eu me lembro, 5 anos de idade, professoras minhas, daquela época. Tia Sinhá, que me alfabetizou, eu lembro dela como se fosse hoje. Ela rígida, brigando comigo, mas cada bronca que ela deu em mim, foi importante na minha formação, né? Como a senhora falou, ternura e rigidez ao mesmo tempo, né? Firmeza e bondade, né? Firmeza e bondade. A mesma coisa, né? Nos termos de Dom Bosco, a firmeza e bondade, que é o que educa para a vida. Que hoje a gente diz da disciplina, né? Mas também da ternura, tão falada pelo Papa Francisco. Isso tem que andar junto, não pode ser só um lado ficar mal. Então, via de mão única não dá, né? Não vai. E a disciplina hoje que é tão necessária em tudo na vida, desde pequeno. Mas o termo disciplina, esse aí não é assim agradável. Mas a palavra parece assustadora. É assustadora. Mas com a ternura, então isso aqui é diferente. Porque desde criança eles vão percebendo a necessidade e o valor daquilo. Então uma coisa que Dom Bosco trabalhou muito com seus jovens, e isso ficou para nós, é o uso da razão. Tanto que ele baseia a sua educação em 3 pilares. Educação, a religião e o amor. Porque esses que tem que andar junto. E o uso da razão, que a gente vê desde pequeno, ele tem um motivo, uma razão, por que fazer isso, por que deixar aquilo, por que fazer aquela escolha. Então a gente busca educar as crianças para fazer escolhas, porque a vida é feita de escolhas. Sem dúvida nenhuma. E como você falou, o bom senso prevalecendo, acho que elimina 99% dos problemas. Chega, vê a situação, analisa o que é certo, o que é correto, que caminho que a gente deve tomar. Diálogo também é importante, né? E em relação ao diálogo, a gente falava até antes de começar aqui, como é difícil hoje, para as gerações anteriores, entenderem a cabeça dos jovens, que é um universo completamente diferente. Muitas vezes a gente se perde. Né? A gente que se vê no mundo à parte hoje, na realidade, por mais que a gente se esforce, né, irmã? A convivência no dia a dia prova isso lá também, né? Então, como conseguir congregar, é claro, esses pilares básicos da educação, que são fundamentais, que a senhora falou, com esse universo dos jovens, como entrar na cabeça dos jovens e tentar entender para chegar no meio termo, aquela questão do bom senso que a gente estava falando. Hoje, com o mundo virtual, com tudo digital, é um outro mundo completamente. E se entrar na cabeça do jovem hoje é uma coisa assim... Parece que é uma coisa paralela, né? Paralela, porque hoje a gente ouve dos pais, as crianças parece que já nascem sabendo muito mais que nós. E é verdade, o raciocínio deles, a cabeça deles hoje é outra, é do mundo digital. A maioria, e a gente fazia, a pessoa sentia semi-analfabeta se não tivesse inserida no mundo digital. Vamos fazer um curso de informática, eles não precisam de curso para nada. Não precisam, eles já têm uma outra compreensão. Nós temos que estudar e nos preparar, e eles têm uma outra compreensão. E é aí que nós entramos com a questão da educação. Tem que partir daí. Que é partir do que eles gostam, daquilo que é o mundo deles, e aí levar a nossa experiência, a nossa formação e trabalhar o protagonismo. Eles vão construindo a sua história. Certo. A partir dos princípios que nós aqui temos que oferecer,
mas entrando naquilo que é a compreensão deles. Então existe essa... Porque muitas vezes a gente pega, a opinião nossa é a que vale, a que prevalece, tem que seguir isso aqui. Mas existe essa interação, essa troca de ideias, às vezes a informação, a sugestão que o aluno dá, ela possa ser válida na questão pedagógica do colégio? Ela é muitíssimo válida. Aliás, a gente pode dizer, é essa que vale. É essa que vale. Então você esquece tudo que eu falei, a orientação hoje é do aluno. É um grande desafio, realmente. E aí que está o maior desafio, que é o de colocar princípios, de colocar base, de trabalhar valores. Para eles construírem esse mundo, essa educação, a formação, a compreensão científica a partir desses princípios que nós é que temos que oferecer. Colocar os valores da vida real no mundo virtual também, né? No mundo virtual, exatamente. Isso porque não podemos fantástico. achar que eles criam Não, assim, também. aí também não é assim. Mas porque o mundo tem que ter uma base. E essa aí, a nossa experiência pode ajudar esses jovens, desde criança, né, hoje, a colocar uma boa base. Tendo uma boa base, depois eles podem construir. A coisa flui. Aí cada um vai para a sua opção, né? Para a sua opção. Então, com a compreensão que eles têm hoje, com o entendimento, com a visão que eles têm hoje, mas não podemos desconectar da história. Exatamente. E toda a questão da família, da base, e para construir em cima de valores. E essa interação com a família? Porque o que eu sinto muitas vezes, eu já me senti assim, pela própria experiência de pais, tem hora que a gente se sente perdido. Como estabelecer esses limites? Porque se a gente vem de uma geração em que o pai falava não tem conversa, ou fica quieto, você não fala nada, ou então só olhar, não precisa nem falar, só olhar. Acabou. Eles vêm de uma geração que, de repente, se a gente foi muito tolhido, a gente quer dar uma liberdade maior. E muitas vezes essa liberdade, ela pode ser exacerbada, né? E pode ultrapassar os limites. A senhora sente nesse contato com os pais que muitas vezes precisa dessa interação, esse diálogo para achar esse ponto comum? Sim. E é o que muitas vezes eu ouço deles. Eu não sei o que dizer, eu não sei o que fazer. Eu falo, não adianta nada, faz como quer. É a questão do limite. E aí a gente percebe como que muita criança está mesmo sem limites. E aí o desafio da gente trabalhar isso aí. E não adianta impor, não adianta olhar eles nem dizer é isso ou é aquilo, também não adianta. A gente tem que convencer a partir da razão, de apresentar uma razão para ele fazer ou deixar de fazer aquilo. As alternativas lógicas. Né? Alternativas lógicas. É a partir do diálogo, é a partir do amor, a partir da compreensão. Dele sentir que ele está sendo respeitado. Claro. Isso eu ouço muito das crianças. Inclusive na sua própria ideia, né? Seja ela a princípio certa ou errada, mas ele tem uma ideia. Ele tem que ser acolhido. Então, o senhor iniciou aqui falando da acolhida. E eu acho que um princípio, uma grande sabedoria é essa. Se eu chegar e dizer que ele está errado, já cortei do diálogo, acabou. Não retoma mais. Não tem. Agora, se eu parto de uma interação com ele, de uma acolhida, a gente pode até ir conduzindo e mostrar outros caminhos, mostrar outros pontos de vista. Ou de repente, às vezes, ele pode até convencer a gente também que ele seja com a razão. E pode ser que seja, porque ele pode estar errado no meu ponto de vista, mas aí que está o trabalhar a razão. A hora que ele me dá a razão daquilo, opa, peraí, realmente ele tem razão. Até retomando a questão da acolhida, que eu falo, eu tenho uma longa história em relação ao Colégio Auxílio, não que eu tivesse estudado lá. E havia até essa divisão, né? De meninos, geralmente no São Francisco, meninas no Colégio Auxílio, essa tradição. Mas minha tradição de família, eu tive duas tias, minha tia Carlota, que inclusive era irmã franciscana de Alegueire. Ela estudou, teve a formação no Colégio Auxílio. Minha tia Consolação também chegou a ser noviça, também estudou lá. Minha prima, Sigrinha, as filhas dela, Roberta e Marcela. Minha mãe, Natália. Minha irmã, Patrícia. E agora minha filha, Emanuele, também seguindo esse caminho do Colégio Auxílio. E em relação à acolhida, porque toda vez que a gente vai fazer uma mudança de colégio, vai conhecer um ambiente diferente, causa um trauma. Isso é normal, seja no emprego, seja no dia a dia. Falei, Emanuele, vamos lá conhecer então. Que a gente via aquela fachada, né, fechada, puxa vida, a gente não vê aberto, vamos ver como é que funciona lá dentro. Aí foi eu, Emanuele e a Joana, minha esposa, para conhecer. Aí essa questão da acolhida foi fundamental para a gente, para optar pelo Colégio Auxílio. Entendeu? Vou citar até nominalmente aqui, a Odete. A Odete, ela conhece minha filha Emanuele desde de criancinha. Na hora que ela viu a Emanuele, ela abriu um sorriso e abraçou, só aí já... Acabou. Estou em casa, né? Já sentiu aquela confiança. E assim foi com todos os funcionários, a Ruth também, a gente passou por ela, por todas as outras que, assim, pelo pouco tempo de convivência, às vezes até eu não lembro o nome, mas essa acolhida foi fundamental, a apresentação do colégio, sala por sala, laboratório, quadra de esporte, isso aí foi fundamental, isso me tocou de uma forma tão grande que eu falei, gente, achei o local. Então isso foi assim, fundamental para mim, e eu falo a minha experiência pessoal, que eu acho que vale também, em relação a optar pelo Colégio Auxílio. E tem que ser dessa forma, né? Foi o que eu ouvi de um adolescente a semana passada, que os pais tiraram lá do colégio. Mas o menino voltou lá em prantos.
Aqui eu não encontrei, não foi uma acolhida, não foram amigos. Eu encontrei uma casa, uma família. Eu não consigo me ver em outro colégio. E só tem 2 anos que ele estudou lá. E teve que voltar, não teve como. Emanuele tem 1 mês e meio. Eu falo, quer mudar? Quer voltar? Não, não. Eu não saio daqui, não. E a gente vê que eles criam realmente uma amizade. A gente busca criar isso do ambiente de família. Não é repetir a família, porque cada família é uma e cada um é uma realidade. Mas isso da acolhida uns dos outros mesmo. São os valores humanos, né? Que hoje na sociedade a gente percebe que está muito falha. Porque é um mundo muito, cada um para si, cada um faz o seu caminho. E ali eles percebem, não tem jeito de viver sozinho. Por mais que com o dispositivo ele vive ali, parece que voltado só para si, ou comunica só pelos meios virtuais, mas ali é o desafio nosso. Não, o ser humano é ser humano. A relação com o outro, isso aqui é fundamental na vida, não podemos desligar disso. E a questão do lúdico também, né? Muitas vezes brincadeiras que eles nem conhecem e vão aprender e tomar gosto por aquilo ali, né? A questão do celular, existe um tempo que eles possam utilizar ou durante o período de aula, só na hora do recreio ou nem na hora do recreio? Como que funciona essa questão do celular? Porque a gente sabe que faz parte da vida deles, né? Deve ser uma luta diária, né? Há pouco tempo atrás, era aquela questão, não, celular só na hora do recreio. Isso quem foi assim um pouco mais aberto e permitiu no recreio. Porque teve aquele conselho para decidir, né? E para nós, a gente agora, a questão já é o inverso. Já é um trabalho que a gente busca fazer com eles. Olha, deixa o celular na sala. Não, questão de responsabilidade, né? O recreio é para você conviver. O recreio é para você ouvir o colega, você perceber o colega. Então, é um momento de interação. E durante a aula, claro, e tem pais que às vezes pensam que ele está lá o tempo todinho no dispositivo. Não, tem um momento que ele usa o dispositivo e tem um momento que é sem o dispositivo, que é a hora dele estar desligado e guardado. Porque é o velho quadro negro mesmo. Ele tem que continuar escrevendo, ele tem que continuar produzindo, ele tem que continuar se exercitando. Então, isso aí a gente não descarta isso, que foi um caminho que nós fizemos. Certo. Mas usando também os meios que eles têm hoje. Enquanto antes a gente ia para uma biblioteca para ter um conhecimento mais amplo, hoje ali com um clique ele abre o mundo está na palma da mão, né? O mundo na palma da mão. Ele abre todo outro universo, toda outra realidade e ele percebe, ele pode ver ali a realidade atual. A gente procurava lá, nós temos a Barça da... Vou citar aqui a Barça, Delta La Rússia, eu lembro disso tudo. E aí tinha coisa que a gente dizia, mas hoje isso aqui já mudou, hoje isso aqui já tem outros dados. Agora hoje com o mundo virtual, não, ele já pode ver ali, ontem saiu isso aqui, ele já pode, no livro dele mesmo ali, ele já clica ali e já tem, porque vai atualizando, né? Esse pode ser atualizado. Então a gente já vai vendo a coisa real também. E falando até um pouquinho mais dessa questão tecnológica, quando, claro, fui falar a questão de material, falo, não, o material tem, claro, o livro físico, um ou outro, mas a base toda no tablet, essa educação virtual. A pessoa, ou a criança está interagindo com o mundo que ela conhece. Tanto é que eu perguntei para a Emanuele, a Ruth foi explicar para a gente como funcionava, eu não entendi nada, né? Eu falei, Emanuele, você entendeu alguma coisa aí? Com vergonha de perguntar para a Ruth, né? Que eu vou falar que eu não estava entendendo. Emanuele, não, pai, fica tranquilo. Eu entendi tudo. E assim foi de fato, né? E ela adorou também, porque está congregando o mundo virtual, né? Mas é claro, toda a questão didática lá, e é claro, o mundo físico ali também, com o livro, com a escrita, que é importante. Então, eu achei fantástico, né? Porque eles têm um livro, fazem o download, né? Então, ele tem um livro no seu dispositivo. Então, pronto, não precisa nem levar aquelas mochilas pesadas mais. Aquele que prefere o manual, prefere ali, ele pode comprar também o impresso e tem também esse, não tem problema. Entra ali só na hora dos links que não estão no livro, só tem um link então. Mas ele pode continuar com o impresso. Mas claro que a meninada quer é o virtual mesmo. Aí tem que dizer assim, o olhinho chega a brilhar, nós falamos do tablet. Pronto, aí a gente tem aquele trabalho para dizer, bom, agora nós vamos produzir um texto, então vamos deixar o dispositivo. Pode até usar o dispositivo para produzir, mas agora o livro vai ficar ali. Ou então agora nós vamos ter o exercício ali, em vez do professor estar lá escrevendo o tempo todo, que o menino depois só tira uma foto daquilo, ele já olha lá no dispositivo dele. E aumenta o rendimento também, né? Também. O desgaste do professor diminui. Né? É uma questão muito importante. E outra, para a gente encerrar, também uma questão que eu acho importante é a questão da iniciação e educação esportiva. Porque minha filha, ela adora vôlei.
Aí dos questionamentos e o esporte, aí como é que é? O handebol, o futsal e o vôlei, tem ou não tem? Formou-se uma turma grande, enorme de vôlei, que ela pratica toda quarta e quinta, ela, pai, tá na hora, às 5h30, 5 horas ela já tem que estar lá às 5 horas. Eu falei, mas não é às 5h30? Não, mas a gente chega cedo para conversar com os alunos. Então, essa integração, sair um pouquinho do mundo virtual e partir para essa prática esportiva também é muito importante. Congregar, né, o físico com o mental ali. Porque a questão física também precisa ser trabalhada. Mas é claro. De forma lúdica. Então, eu falo assim, é um verdadeiro pátio salesiano ali. Na hora do esporte. Porque aí, porque ela já está com necessidade de ir para conversar com os colegas. Então, já não é aquela coisa de estar ali que a gente vê, às vezes, até em restaurante. Está um à frente do outro e conversando pelo dispositivo. Essa é incrível, né? É incrível como é que foi. Agora, eles já estão sentindo necessidade de ir mais cedo para conversar com os colegas. Olha aí. Por mais que a gente ache, não, mas agora vai ficar só no mundo virtual, então o senhor já está me dando um retorno que não. A gente está desafiando para essa relação super pura. Tá certo. E Maluzia, e para conhecer mais o Colégio Auxílio, como que o amigo assinante está acompanhando, ele pode fazer? É claro, ó, eu garanto, a acolhida vai ser fantástica, não só com a irmã Luzia, mas com todas as pessoas que trabalham lá. Olha, as portas estão sempre abertas e nós estamos lá com o coração também aberto para acolher quem quiser ir, conhecer, nos fazer uma visita. Estamos lá. Tá certo. Irmã Luzia, muito obrigado pela participação, a entrevista foi muito bacana. Acho que esse bate-papo, a gente poder citar a nossa experiência pessoal também é importante. O Canal 14 está sempre aberto, sempre à disposição, algum evento, alguma coisa diferente que aconteça, ou qualquer notícia, tá aqui, estamos aqui abertos, sempre à disposição do Colégio Auxílio. Eu agradeço muito essa oportunidade e creio que nós podemos nos encontrar várias outras vezes, até para ir contando, recontando, relembrando essa história desses 80 anos, construindo, né, a educação, evangelizando, educando, evangelizando, né, aqui em Anápolis, né, com a juventude anapolina. Mesmo que é uma tarefa que não cessa nunca. Isso. Né? E se não partisse do sonho, lá tá, começando com o Dom Bosco, partindo para as irmãs, que foram visionárias também, já não estaria aqui hoje conversando. Que é um carisma sempre atual, né, porque a juventude sempre existirá. Tá certo. Conversamos hoje, então, com a irmã Luzia, do Colégio Auxílio. Não precisa nem falar endereço, porque todo mundo sabe, todo mundo conhece. Então, vai lá, toca o interfone, você quer conhecer, você quer ter uma visão diferente a respeito de um colégio especial, isso aí eu garanto para vocês, é só procurar lá, então, o Colégio Auxílio. Você vai ter esse bate-papo com a irmã Luzia, você vai conhecer as dependências, você vai ver o tanto que é legal a interação que existe lá dentro. Você vai se sentir tocado, assim como eu senti ao matricular minha filha Emanuele lá no Colégio Auxílio. Mais uma vez, muito obrigado.